Primeira que eu tenho aqui, eu não vou escolher nenhuma. Da Pina Regine Alves Altino, pergunta: precisa acabar a corrupção. Se isso não acontecer, cada vez mais vamos protestar e parar o país, até que os resultados venham, para que o Brasil realmente grite ordem e progresso. Alguém quer comentar? Se ninguém quiser, eu já respondo. Está correto o protesto, acho que aqui na mesa é unânime, todos nós queremos combater a corrupção, o protesto são legítimo e deve continuar. Exemplo, o dia de hoje, que está havendo uma grande paralisação no país, com mobilizações, greves parciais, e com esse objetivo, combater a corrupção e as bandeiras que eu já citei aqui, né? São inúmeras bandeiras, como mais investimento em educação, saúde, segurança, a questão mesmo, por exemplo, do fator, 40 horas e por aí vai. É bem-vindo o teu grito aqui, que o teu grito é para que o Brasil realmente grite ordem e progresso. Então, meus cumprimentos aqui ao primeiro que mandou essa posição, que na verdade não é uma pergunta. Rodolfo, total apoio à desmilitarização. É uma vergonha para um Estado que saiu de uma ditadura. Pergunto, alguém quer responder? Gabriel se habilitou. Fica na tua mão, então já pode responder. Beleza, eu quero fazer uma fala geral sobre a questão de repressão policial e também atividades de inteligência. Realmente, como eu ressaltei na minha fala, um dos grandes temas colocados nessas manifestações foi o direito ao protesto. E como eu reafirmei aqui que a rua é o espaço fundamental, o espaço primordial do movimento social, é fundamental que o Estado e todas as suas instituições garantam o direito ao protesto, o direito à manifestação. Então, a repressão policial às manifestações é inadmissível do ponto de vista democrático e isso deve ser garantido. Por isso, tem uma agenda que deve ser levantada pelas instituições para dar resposta a esse anseio. É uma agenda contra a repressão policial e de controle às atividades de inteligência. Eu acho que tem que acabar com o crime por desacato à autoridade. Isso tem sido utilizado nessas manifestações e, historicamente, como uma estratégia de repressão aos movimentos sociais e, verdadeiramente, de abuso da autoridade policial. Então, boa parte, eu não consigo imaginar outra forma de utilizar o tipo penal do desacato à autoridade por outra coisa que não seja um abuso de autoridade, o abuso de autoridade dos próprios policiais contra os manifestantes. Então, isso já tem, inclusive, recomendações internacionais para que acabe com esse tipo penal e é fundamental que essa casa e todas as instituições respondam a isso. A regulamentação de armas menos letais. Não existe essa coisa que chamam de armas não letais. As armas que chamam de não letais, na verdade, matam também e devem ser regulamentadas para que não haja abusos. Então, o uso de taser, o uso de gás lacrimogênio, o uso de bala de borracha, todas essas armas que são consideradas menos letais devem ser regulamentadas para que seja evitado e impedido o seu abuso contra as manifestações que, em geral, são pacíficas e devem ter seu direito de ocorrer. A desmilitarização da PM, como já foi colocado aqui muito bem, é uma solução que, na verdade, não é uma solução em si, é preciso ver como vai funcionar a polícia nesse novo formato, não adianta só dizer que não é militar, tem que mudar a forma como a polícia se relaciona com a sociedade, criticar e questionar todos os preconceitos institucionais que são colocados na polícia, preconceitos contra as minorias e preconceitos de classe. Então, tudo isso tem que ser colocado para que nós realmente refundemos a forma como o Estado lida com a execução penal e com a polícia, porque é inaceitável que a gente ainda tenha esse resquício autoritário, ditatorial no Brasil, que é a polícia militar e é como funciona no Brasil. Por fim, o controle sobre atividades de inteligência. Não dá para a gente ficar ainda sabendo pela mídia que nós somos controlados, que nós somos investigados enquanto manifestantes, enquanto, enfim, cidadãos nas nossas atividades políticas.
a gente teve notícias aí de que a ABIN, Polícia Federal, polícias militares, Polícia Civil local aqui no Distrito Federal, tem controlado e investigado as atividades políticas do Movimento Passe Livre e de outras organizações nesses locais. Isso é inaceitável do ponto de vista democrático, do ponto de vista republicano. A gente não pode aceitar esse tipo de comportamento do Estado e é preciso, eu não sei como, e nem acho que é meu papel colocar a resposta. Eu acho que as respostas institucionais devem ser trabalhadas por vocês, e eu acho que vocês têm que responder a esse anseio que é o controle sobre atividades de inteligência para que não haja abuso para cima dos manifestantes e dos cidadãos. Essa é uma agenda que não está incluída nos 5 pactos que a presidenta colocou para responder às manifestações. Foi um ponto omisso. A presidenta inventou que as manifestações estavam querendo ajuste fiscal, sendo que não vi ninguém falando isso, mas esqueceu que as manifestações exigem o próprio direito de se manifestar. E é fundamental que as instituições, o Congresso e os partidos deem resposta a isso. Muito bem. Mais uma vez o Gabriel respondendo aqui ao Rodolfo, que ele diz que é uma vergonha para um Estado que saiu de uma ditadura manter ainda um aparato policial tão forte. É isso que ele está dizendo aqui. E o Gabriel aponta caminhos. Eu vou acolher todas as sugestões e nós depois vamos discutir tecnicamente, naturalmente, com o corpo da casa. Certo, Gabriel? Você deu uma sugestão. A Tanisa se inscreveu já para esse mesmo tema, e em seguida o Nicolas. Bom, a respeito da desmilitarização, o Gabriel aponta muito para o âmbito das manifestações e do abuso que tem sido feito em relação aos manifestantes que estão indo às ruas. Eu vou fazer outro apontamento, que é o que acontece em favelas e é o que acontece com a juventude negra. Acho super relevante o apontamento do Gabriel, porque eu fui às ruas e vi o que aconteceu e vi o que os meus amigos sofreram. E um dos principais objetivos da campanha surgiu dessa visão de que o jovem negro, ele é vulnerável em qualquer espaço. Daí ele sai da favela para vir manifestar como cidadão, ele é atingido também. Mas isso é o que passa na TV. Né? Assim, semana passada a gente teve o que aconteceu na Maré. Sorte que a gente sabe. Porque tem coisa que não sabe. Tem gente morrendo de pouco em pouco. E é abuso contra a mulher negra, contra o jovem negro, contra a criança negra. E, assim, não tem nem o que dizer. Eu acho que deveria ser, sim, trabalhado. E é triste você ouvir um policial dizer que lugar de peba é na vala. Muito bem, Tanisa retrata com muita competência a violência contra a juventude negra. Que bom que a gente pode ter esse espaço aqui, né, Tanisa, para que essas coisas sejam ditas. E o que ela disse, que a maioria dos fatos das pessoas estão sendo assassinadas e morrem e não aparece. E aqui, que bom que o Senado tem aqui a Comissão de Direitos Humanos, e tudo que for dito aqui pode ter certeza que nós vamos olhar com muito carinho e vamos trabalhar no campo do Legislativo e, naturalmente, remeter também para o Executivo e o próprio Ministério da Justiça. Eu quero só informar que um cidadão questionou aqui. Primeiro, ele elogiou a audiência. Olha, essa pilha aqui que eu tenho e outros tantos, todos estão elogiando a qualidade dos debatedores. E um cidadão que protesta que nós não temos em todos os canais. É que as outras comissões começaram a funcionar, mas nós temos ao vivo pelo Canal 2, tanto que estão chegando aqui. Então, o Canal 2 da TV Senado e também pela internet, nós continuamos ao vivo para todo o país. E, claro, que as outras comissões também estão nos outros canais. Nós aqui devemos ter, acho que em torno de 8 canais, né? Aqui no Senado, que cobre as comissões. Então, com isso, eu já respondo a esse companheiro que ele diz:
Por que a CDH não está mais, enfim, em todos os canais? Afirma que ficou preocupado por ser na mesma data escolhida pelas centrais sindicais. Essa posição, que na verdade não é uma pergunta. Rodolfo, total apoio à desmilitarização. É uma vergonha para um Estado que saiu de uma ditadura. Pergunta, alguém quer responder? O Gabriel se habilitou. Eu vou encaminhar aqui. O que veio para mim, mas é fácil, eu vou responder em um segundo. A Dilma propôs royalties do petróleo para a educação, combate à corrupção, o povo decidindo e participando da reforma política, mais investimentos, saúde, transporte e educação de qualidade. Gostaria da posição dos senadores. A nossa posição é clara. Todos os senadores defendem essas bandeiras, não há nenhuma dúvida. Então, fique tranquilo que todos nós concordamos com essas bandeiras. Creio que a sociedade está agindo corretamente, visto que eles colocaram as suas demandas e esperam uma resposta política, e a resposta como queríamos ainda não veio. Mas não foi considerado satisfatório, exatamente como o Nicola está falando. Enfim, ele diz que as respostas estão vindo, mas que a sociedade exige mais. Encaminhando aqui qual é a resposta de cada um. Essa aqui eu mesmo respondo, entendo eu. Por que não coloco em votação a PEC 280 do falecido e inesquecível Clodovil? O que diz a PEC 280? Limita em 250 o número de deputados que integram a Câmara de Deputados e cria normas para que nenhuma unidade da federação fique com menos de 4 parlamentares e no máximo de 30. Ela foi apensada a PEC 170 e está no debate da reforma política. Depois diz, na visão dele, né, precisamos do voto distrital, e depois reafirma, voto aberto tem que existir. É uma vergonha os parlamentares terem medo do Executivo. Eu acho que ele deu aqui sua opinião e não tem o que... Todo mundo aqui na mesa é favorável totalmente o voto aberto e já disse que a proposta do Clodovil está anexada à PEC 170/99 e entrará no debate da reforma política. Esse outro diz que ele entende que não tem que ter suplente, principalmente quando não se sabe quem irá substituir. Esse debate nós já fizemos, já respondemos aqui. O senador Suplicy falou sobre o próximo. O povo quer igualdade. Quando será votado o projeto que determina que o expediente dos parlamentares será de segunda a sexta? Também sobrou para casa, né? Sem problema nenhum, casa tem que responder. Tempo para a votação das PEC. Os parlamentares, como diz ele aqui, vou ler na íntegra, têm o dever de trabalhar como todo mundo. E claro que são espaços diferentes. O outro diz, que está aqui, mandou bem, fim do financiamento de empreiteiras, de bancos e tal, é aquilo que mais ou menos eu dizia, né? Pessoa jurídica não pode contribuir, pelo meu ponto de vista. Isto, na verdade, é investimentos. Tem que acabar esse tipo de investimento da forma que é hoje, que permite que financiamento de empreiteiras e bancos, ele dá a impressão que é uma negociata. Eu também acho que é um absurdo a contribuição de pessoa jurídica, só individual, e tem que ter um limite. Enfim, o Rodolfo dá parabéns a todos nós, viu? Toda aqui a mesa. Eu me sinto contemplado. Obrigado aí, Rodolfo. Tem que acabar a corrupção. Aqui da Pini, nós jovens estamos cada dia mais próximos da política. Muito bem. E cada vez vamos cobrar mais nossos direitos. Acredito que o Brasil está na rua, certo com os movimentos sociais que temos, e meu orgulho de fazer parte dessa geração que vai mudar muito o nosso país. Essa, vocês quiserem comentar, vou ler e vou te passar as duas, então. Passe livre também. Elson, com tamanha gama de reivindicações, não seria mais produtivo focar nas reformas institucionais, reforma política, reforma do Legislativo, Executivo e Judiciário, como forma de requalificar o Estado para que ele responda melhor à necessidade da sociedade? Quatro perguntas que eu vou passar rapidamente. Enfim, senador, quanto o uso do avião da FAB pelos presidentes das casas. Pela informação que recebemos, ambos estão devolvendo o dinheiro correspondente ao uso do avião da FAB nos casos que foram
anunciados ou denunciados. Mesmo após condenados, aqueles do mensalão ainda estão no Congresso. Isso está sendo juridicamente discutido nas duas casas, me refiro ao Judiciário e o Legislativo. Haveria a possibilidade da aprovação de um PL para transformar as promessas de campanha em caso de descumprimento em estelionato eleitoral? Seria um grande e necessário avanço para a reforma política. Já existe projeto na casa. Se eu não me engano, é do senador. A última não é polêmica e nem tenho que responder aqui com muito cuidado. Parabéns, senador, pela iniciativa. Esperamos que atividades como essa se repitam. Enfim, terminamos a nossa audiência pública. Eu agradeço mesmo de coração ao